E depois nós vamos fazer um compartilhamento, tá? Compartilhar, hoje nós vamos compartilhar aqui mesmo, porque eu tenho algumas coisas para falar também. E vai ser legal. Amém, pastor? Amém. Fica à vontade. Deus te abençoe. Que eu possa estar te usando. Amém. Mais uma vez eu gostaria com a paz do Senhor. Amém. Amém. E nós estaremos falando dentro do tema que nos foi sugerido, Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 10. Efésios, capítulo número 6, perdão, né? E o versículo de número 12. Vamos ler? Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler, fazer a leitura do texto de Efésios 6, de 1, perdão, de 10, do 10 até o versículo 12. Juntos. Amém? Amém. Todos têm Bíblia aí? Quantos têm a sua Bíblia na mão? Glórias a Deus. Glória a Deus. Sabe que vocês vão ser usados aqui essa manhã. Amém. Amém? Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Cristo. Então, Efésios, capítulo número 6, versículo 10 até o 12. Ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, rica, que o Senhor tem me dado de estar diante, mais uma vez, dessa igreja, o Brasil para Cristo, uma igreja abençoada, que o Senhor tem levantado nessa terra para proclamar a Tua palavra, Senhor. E hoje, Deus Pai, nesse retiro espiritual, para falar, Deus Pai, para esse público maravilhoso. Senhor, abençoa-me, Deus Pai, dando-me a tua unção, a Tua graça. Senhor, que eu não venha, Deus Pai, aqui nesse momento, Senhor, me engrandecer. Não, Senhor, mas que eu venha diminuir na Tua presença para que o Senhor possa me usar. Senhor, o Senhor possa também estar enchendo, Deus Pai, me capacitando nesta manhã. Também, Deus Pai, eu rogo ao Senhor, o Senhor derrame sobre esse povo, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eles venham entender, Deus Pai, o propósito, Deus Pai, para que eles venham entender, Deus Pai, Senhor, a Tua palavra e tudo que ela vai trazer para eles esta manhã, que ela sirva de edificação para as suas vidas espiritual e para as suas vidas material, Senhor. Ser conosco é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, nós vamos direto ao tema que nos foi dado. Lutando contra o excessos, né? Então, esta manhã, nós estaremos falando sobre lutando contra o meu eu e o diabo. Lutando contra o meu eu e o diabo. Tudo dentro desse tema maravilhoso de Efésios 6:12. A nossa luta. Mas antes eu quero já pedir a alguns irmãos que deixem, eu vou usá-los esta manhã. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu quero pedir ao pastor Francisco que abra sua Bíblia e deixe aberta. Você vai ler para mim, pastor, no tempo em que eu te sugeri, Mateus capítulo 10,
deixe aberto, por favor, em Mateus capítulo 10. Eu vou te pedir algumas leituras dentro desse capítulo de Mateus 10. Também eu quero pedir ao Lucas, Mateus 11, deixe aberto, por favor. Você irá ler para nós, no tempo que eu te pedi, versículo 11 e 12 do Evangelho de Mateus. Ainda quero pedir o meu irmão Humberto, Gênesis, Humberto, capítulo de número 32, o versículo 24, por favor, deixe aí prontinho para nós. Me ajuda aí com os nomes, que eu não conheço as pessoas. Camila, você deixe, por favor, aberto na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 1, por favor. Também, está falando bem. Leidiane, por favor, você vai abrir em Josué, capítulo 2, versículo 1. Amém? Mais um, Denise. Mais um? Gabriela, Números, capítulo 13, versículo de 1 ao 3. Você deixa aberto no livro de Números, porque eu vou te pedir outras leituras do livro de Números. Amém? No Números, amém? Mais um? Uhum. Helder, Números, capítulo 13, versículo 27, e vou te aproveitar mais um pouco depois, se você fizer essa leitura, você já passa para Números 14, e o versículo 6 e 9. Amém? mais um? Carlos, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 14 e 16. Bem, por enquanto eu vou deixar vocês aí, nós vamos direto agora ao assunto. Lutando contra o meu eu e o diabo. A primeira coisa que nós precisamos entender é sobre o assunto a qual nós estamos tratando essa manhã. Luta. O que significa a palavra luta? Alguém aqui tem uma noção do que é uma luta? O significado da palavra luta? Entendeu? O Helder sabe. O Helder? Jiu-jitsu. Faz parte. Está dentro do contexto. É guerra. De fato é guerra. Mas nós vamos à origem. A origem da palavra luta. A palavra luta é derivada de uma palavra inglesa antiga. Uma palavra antiguíssima. Ela se originou no ano 1100 depois de Cristo, na Inglaterra. Essa palavra é wrestling, quer dizer luta. Luta nada mais é do que combate corpo a corpo. Isso é luta. Combate corpo a corpo. Essa palavra foi derivada. Ela foi extraída dessa palavra inglesa antiguíssima. Essa palavra, ela foi posta para nós no nosso alfabeto português como luta. Nós entendemos, quando nós falamos de luta, logo
nós ficamos, meu Deus, luta, né? Porque não se trata de uma coisa muito boa. Ainda falando mais um pouco sobre luta. A luta, como nós falamos, combate corpo a corpo, ela também, dela se deriva as artes marciais, com suas técnicas. E dentro das técnicas da luta, o combate, artes marciais, está a técnica de agarramento. Quando nós falamos que é um confronto na luta, combate corpo a corpo, agarramento, né? Se apegar, se agarrar. Também arremesso, ou seja, jogar, lançar, empurrar, né? Derrubadas, ou seja, rasteiras, tombos e toda sorte de quedas. Isso tudo está englobado na palavra luta. Na Grécia Antiga, a luta era chamada de brutais combates, guerras, como a irmã falou. Mais próximo do texto, é o que está mais próximo do texto, agora nós estamos estudando, é o que mais se aproxima do que Paulo queria transmitir para nós. Esta luta como um brutal combate, uma guerra, onde nós estamos em meio a agarramentos, arremessos e muitas quedas. Muitas das vezes o inimigo segura. Há pessoas que estão lutando para se soltar, para se desprender, porque o inimigo agarrou, o inimigo segurou em um vício, uma vontade, e alguma coisa desse tipo. Então é uma luta para se desprender, para se desgarrar, para se libertar. Ou arremesso. O inimigo lançou, o inimigo jogou contra, ou expeliu para algo, para um lugar de perigo, uma área de perigo. E há uma luta para se manter, para tentar se segurar e não atingir o alvo desejado do inimigo para nossas vidas. Derrubadas. Quantas vezes nós sentimos, alguém ouvimos falar, alguém, o irmão, pessoa, caiu. Caiu como? Sabe? Alguém tropeçou, caiu na fé. Né? Às vezes a pessoa estava se libertando de um vício, de uma coisa, aí alguém fala assim, teve uma recaída. Né? Tudo isso faz parte da luta. Essas são as estratégias, as técnicas da luta. E o nosso adversário, o nosso inimigo, ele sabe usar isto muito bem. Porém, nós, como guerreiros, fomos chamados para lutar um combate. Nesse brutal combate, Paulo fala, né? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nós temos um instrutor para isso. O nosso instrutor, ele se chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Este é o maior guerreiro. Aleluia. Ele venceu todos os combates. Venceu a morte, venceu a vida, venceu o inferno. Ele é mais que vencedor. E com ele nós também iremos vencer. Amém. Mas o nosso Jesus, ele dizendo para nós, ele tem uma fala para nós. E o que Jesus tem para nós está no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 10. Eu quero que o pastor Francisco esteja lendo o versículo 16, por favor. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. Jesus, nosso mestre, nos envia para a luta.
Ele nos envia para a luta, já advertindo que essa luta não seria fácil. Eis que eu vos envio como ovelhas em meio a lobo. Imagina a situação. Ovelhas em meio a lobo. É para essa luta que Jesus nos manda. Dando continuidade ainda em Mateus 10. Agora o versículo 24. Jesus, ele diz para nós assim, pode ler, pastor Francisco, por favor, versículo 24, Mateus 10. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o seu Senhor. Glórias a Deus. Não é o discípulo mais do que o mestre. E Jesus diz assim, porém basta ao discípulo ser igual ao mestre. Jesus, ele foi o mestre, ele passou por tudo isso. Se ele está nos enviando como ovelhas em meio a lobos, ele está falando de uma vida de dificuldade, de uma vida de luta constante para a sobrevivência. E Jesus passou por lutas tremendas e ele superou. Ele é o mestre. E ele diz assim, não é o mestre, não é o discípulo igual ao mestre, mas basta ao discípulo ser igual ao mestre, imitar o mestre, procurar fazer o que o mestre fez. E nós só vamos conseguir vencer essa luta, só vamos conseguir superar essa luta se nós procurarmos seguir os exemplos de Jesus. Do contrário, nós não vamos sair do lugar, nós vamos perecer na luta, nós vamos ser facilmente derrotados. A luta, como eu disse, era derivada dessa palavra na Grécia Antiga, como brutal combate ou guerras. Também na literatura greco-romana, a luta, ela tem o mesmo contexto, ela entra no mesmo contexto, brutal combate, guerra. Vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 34 e 39. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Glórias a Deus. Muitas das pessoas às vezes ouvem uma palavra ao entrar num templo, aí se faz uma explanação, alguém levanta e diz assim, quem aqui de vocês aqui quer aceitar a Jesus como Salvador? Aí quando a pessoa que está lá do outro lado, ela ouve essa expressão, quem de vocês quer aceitar Jesus como Salvador? A pessoa está cheia de problemas que vêm lá de fora, cheia de tribulações, de atritos, conflitos, e ouve a palavra Jesus. A palavra Jesus ela é tão suave que só de mencionar ela produz paz. Glória. A palavra de Deus diz que Jesus ele é o príncipe da paz. Oh, glória. Ele é o príncipe da paz. Quando nós falamos da palavra Jesus, nosso coração ele se enche. Até o mais perturbado, todo ser humano, ele sente esperança, porque esse nome produz esperança. Então se diz assim, quem quer aceitar Jesus? Então aquela pessoa que está aflita, está necessitada, ela levanta a mão e quer esse Jesus, eu preciso desse Jesus, e vem à frente e recebe Jesus como seu Salvador. Aí ela recebe Jesus como Salvador, e Jesus retorna para ela dizendo essas palavras de Mateus 10, 34. Eis que eu não vim trazer a paz sobre o mundo, mas vim trazer espada. Luta. Dissensão entre pai, filho, mãe, filho, irmão, mãe, parentes. Porque, irmãos, o servir a Deus é uma constante luta.
um combate tremendo, um brutal combate, como a palavra luta se define, um brutal combate. E nós temos que entrar por ele. Olhando depois a palavra de Deus, ainda em Mateus capítulo 11 agora, versículo 12, 11 e 12. Agora, E desde o tempo em que João Batista começou a pregar e batizar, até agora, multidões ansiosas vão abrindo caminho em direção ao reino dos céus. Alguém tem uma tradução diferente? Mateus 11, né? Em verdade vos digo que os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso. Glórias a Deus. Muito obrigado. Mateus 11, 11, nós encontramos aqui Jesus falando sobre o João, o Batista. E Jesus disse, sim, em verdade vos digo. Quando nós ouvimos a palavra em verdade, Jesus está dizendo assim, presta atenção no que eu estou dizendo. Isso que eu estou falando para vocês é algo muito importante. Observe o que eu estou dizendo. Entre homens nascidos de mulher, não apareceu alguém maior que João Batista. Isso que Jesus estava dizendo, entre homens nascidos de mulher. Está falando sobre mim, sobre você, ser humano. E Jesus estava falando que não houve nem haverá um homem semelhante a João Batista. Jesus estava falando sobre a pessoa de João como sendo uma pessoa anunciada. João foi anunciado por Deus ao seu pai, do seu nascimento. João foi batizado com o Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. João já nasceu cheio do Espírito Santo. E Jesus falava assim, ó, dentre os homens nascidos de mulher, não haverá nenhum semelhante a João. Porém o menor no reino de Deus é maior que ele. E Jesus continuou falando, no versículo de número 12, quando ele diz assim, desde os dias de João Batista, até agora, faz-se violência no reino dos céus, e pela força se apoderarão deles. Jesus está dizendo que para entrar no céu não seria fácil. Tem muita gente que pensa que para entrar no céu é uma maneira muito fácil, muito simples. Hoje nós estamos vivendo os dias que ser evangélico, a palavra evangélico, virou status. Agora eu sou evangélico. Porque o artista fulano é evangélico, o cantor fulano é evangélico, o presidente dos Estados Unidos é evangélico. E daí por diante, ser evangélico hoje é fashion. Mas Jesus falou assim, o reino de João Batista, até os dias de hoje, faz-se violência pelo reino dos céus. E para entrar nele, ele vai ser tomado
à força, brutal combate. É uma guerra. Entrarmos para o reino do céu é uma luta constante. Jesus falou disso. Jesus falou, confiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Em outro texto ele fala assim, esforçai-vos por entrar. Tem muita gente que quer entrar pelo caminho, que quer entrar no reino do céu, mas não quer ter luta. Aí Paulo diz, a nossa luta, porque essa luta é nossa, nós vamos ter ela de constante, ela não vai nos deixar, até o dia que nós nos encontrarmos no encontro real com Cristo, um encontro direto com Cristo, ou seja, pela nossa passagem, pela morte, ou seja, pelo arrebatamento. Enquanto isso não acontecer, a nossa luta. Aí nós vamos usar a fala do ex-presidente da República, né? E a luta continua, companheiro. Viu? Até a vinda do Senhor Jesus, a luta continua. E a nossa luta. Então essa noite, essa manhã, eu quero falar sobre lutando contra o meu eu e lutando contra o diabo. Como nós falamos que luta, do grego romano é brutal combate, guerra. Agora nós vamos falar sobre guerra, essa guerra. O que é a guerra? A luta, a guerra, para nós começarmos uma guerra, todo exército, quando ele recebe uma intimação de guerra, ele já começa a preparar as suas estratégias. E a guerra, nós temos como um bem necessário para a manutenção da paz. Quando alguém quer tirar a sua paz, ele automaticamente já cria uma guerra com você. Só de alguém falar que é seu inimigo, já criou uma guerra com você. Você já fica retido. Puxa, eu tenho um inimigo. Eu tenho que me cuidar contra esse inimigo. Aí você já começa a se policiar, você começa a se retrair. Você começa a ficar retido, já preocupado com aquela situação de que você tem um inimigo. E a realidade é essa, irmão. Nós temos um inimigo. É por isso que nós estamos em uma luta. É porque nós temos um inimigo. Quando eu servi o exército, eu fui cabo do exército durante 6 anos. E no exército criava-se um lema, e esse lema ele é muito citado nos quartéis. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então é muito comum você ver pelas ruas um grupo de soldados correndo, se exercitando dia após dia. Todos os dias eles correm, todos os dias eles se exercitam, eles se preparam fisicamente. É muito comum você ver comboios e mais comboios de viaturas militares indo para os campos, fazendo treinamentos de guerra. Alguém pode perguntar assim, mas para que eles fazem isso? Sendo todos, para que fazer isso o ano inteiro? Poderiam fazer uma vez por ano? Poderiam fazer pelo menos uma vez por mês? Mas o ano inteiro eles fazem isso. Por que eles fazem isso o ano inteiro? Porque a guerra, o combate, ele pode se dar a qualquer momento. Nós nunca sabemos quando o inimigo vai investir contra nossas vidas. Nós nunca sabemos quando o inimigo vai investir contra nós. Por isso nós temos que estar preparados a todo momento para enfrentar essa guerra. E a primeira guerra que nós vamos enfrentar, vamos tratar dela nesta manhã, é a guerra contra o meu eu.
No Antigo Testamento nós encontramos Jacó e o anjo do Senhor. Gênesis capítulo 32, versículo 24. Jacó, porém, ficou só.